A vila de Óbidos situa-se no limite sudoeste do distrito de Leiria. O seu nome derivará da palavra romana oppidum, que significa cidadela ou cidade fortificada. Apresenta-se como uma das localidades muralhadas mais bem preservadas em Portugal. A pouco mais de 200 metros da porta da vila, principal entrada na localidade, encontramos o Cruzeiro da Memória. Construído na primeira metade do século XVI, em estilo manuelino, é protegido por um alpendre edificado posteriormente. Anteriormente existiria aqui um cruzeiro mais antigo, mandado colocar pelo rei Dom Afonso Henriques em comemoração da conquista da vila aos mouros em 1148. A vila era fornecida de água através do aqueduto da Uceira, edificado em 1573 por ordem da rainha Dona Catarina de Áustria, esposa do rei Dom João III. Percorre uma distância de cerca de 3 km desde os mananciais da Uceira até Óbidos. Ainda antes de entrarmos na área muralhada, encontramos a Igreja de São João Batista, hoje Museu Paroquial de Óbidos. A sua origem remonta à transição entre os séculos XIII e XIV, altura em que aqui foi criada uma gafaria ou leprosaria. Foi posteriormente alterada no século XVI, tendo passado para a Santa Casa da Misericórdia de Óbidos. A igreja apresenta nave única e uma capela-mor coberta por uma abóbada de nervuras, apresentando a Cruz da Ordem de Cristo no fecho. As pinturas da abóbada remontam ao século XVII e o retábulo em talha dourada é do século XVIII, assim como a torre sineira. Em 2003, a igreja foi adaptada para albergar o Museu Paroquial. A principal entrada na vila amuralhada faz-se através da Porta da Vila, virada a sul. A sua construção remonta ao reinado de Dom Fernando no século XIV, contemplando uma porta dupla e uma passagem em cotovelo. Sobre esta entrada surge a inscrição "A Virgem Nossa Senhora foi concebida sem pecado original", mandada colocar pelo rei Dom João IV em agradecimento após a restauração da independência em 1640. No interior pode ver-se a Capela Oratório da Nossa Senhora da Piedade, Santa Padroeira de Óbidos, construída entre 1740 e 1750, possivelmente por ordem do rei Dom João V, durante uma das suas visitas às termas das Caldas da Rainha. Apresenta um varandim e azulejos barrocos, figurando motivos alusivos à Paixão de Cristo, representando a agonia de Jesus no horto e a prisão de Jesus. O teto é pintado e ao centro tem a representação da coroa de espinhos. A ocupação do espaço onde se situa a vila de Óbidos remontará ao século IV a.C., tendo depois passado pelo domínio romano. Nas proximidades foram descobertas as ruínas do que poderá ter sido a cidade romana de Eburo Britium. Após a queda do Império Romano, a vila passou pelo domínio visigótico até ser tomada pelos muçulmanos no século VIII. Terá sido nesta época que a vila foi fortificada. Após as conquistas de Santarém e Lisboa, em 1147, o rei Dom Afonso Henriques orientou a sua atenção para esta localidade. A conquista terá ocorrido no dia 10 de janeiro de 1148. Entre 1148 e 1185 terá sido constituída a zona da Moraria de Óbidos, que seria posteriormente ocupada pela judiaria, correspondendo à atual área da Rua Nova. Em 1281, o rei Dom Dinis doa a vila como presente de casamento à sua esposa Isabel de Aragão, popularmente conhecida como Rainha Santa Isabel, criando uma tradição de Óbidos fazer parte do dote de todas as rainhas até 1834. Durante o reinado de Dom João II, a rainha Dona Leonor escolheu retirar-se para Óbidos após o falecimento acidental do seu filho único, o príncipe Dom Afonso. Esta rainha está diretamente ligada à fundação da localidade vizinha das Caldas da Rainha. Em 1513, o rei Dom Manuel I atribui um novo foral a Óbidos, procedendo a diversos melhoramentos na vila e nas suas fortificações. Nesse mesmo século, os passos do alcaide foram reconstruídos pelo alcaide-mor Dom João de Noronha.
Na parte norte do recinto muralhado encontramos a cidadela, dentro da qual se situam os antigos passos do Alcaide, que foram reconstruídos pela DGEM no final da década de 40 do século XX e convertidos em pousada. O castelo passou por múltiplas fases de construção e ampliação, pelo que apresenta elementos dos estilos românico, gótico, manuelino e barroco. Na sua totalidade, o perímetro muralhado tem 1565 metros, sendo percorrido totalmente por Adarve. O acesso ao recinto da cidadela é feito através de um muro reforçado por cobelos. A fachada sul do paço é flanqueada por duas torres de dimensões e alturas diferentes. A chamada Torre de Dom Fernando é rematada por merlões pentagonais e a Torre de Dom Dinis é rematada com merlões piramidais. Existe um passadiço que une este paço à Igreja de São Tiago. A estrutura fortificada da vila foi seriamente danificada na sequência do terremoto de 1755, sendo que não foi efetuada a reconstrução dos setores destruídos por falta de fundos. Durante a Guerra Peninsular, a vila de Óbidos disparou os primeiros tiros de artilharia na Batalha de Roliça, ocorrida em 1808, que resultou na primeira derrota das tropas napoleónicas. Mais tarde, em 1842, a Torre Albarrã do Castelo foi convertida na Torre do Relógio. Em 1869 foi construída uma escada exterior de acesso à Torre de Dom Fernando. Em 1910, o conjunto urbano da vila foi classificado como Monumento Nacional. A partir de 1932 e até 1950 foram realizadas diversas campanhas de reconstrução, consolidação e restauro. A oeste do Paço dos Alcaides fica a Igreja de São Tiago, ou Santiago, edificada originalmente no século XII por ordem do rei Dom Sancho I. Do templo original gótico, com 3 naves, nada restou após o terremoto de 1755. O edifício que vemos hoje é uma reconstrução do século XVIII. Abandonada durante décadas, a igreja seria depois convertida em auditório municipal e, na atualidade, alberga a Livraria de Santiago. Praticamente no centro da Vila Muralhada, lateralmente à rua direita, fica a Praça de Santa Maria, cuja amplitude constitui uma surpresa numa localidade de ruas estreitas e de pequenos largos. Concebido para ser o principal espaço público da vila, foi regularizado no século XVI. Aqui ficam a Igreja de Santa Maria, a antiga Casa da Câmara, o Pelourinho, o antigo mercado, conhecido como Telheiro da Vila, e um chafariz. O chafariz da vila foi construído na segunda metade do século XVI em estilo maneirista, sob a influência da rainha Dona Catarina de Áustria e integrado nas grandes reformas urbanísticas que ela operou na vila. Acima fica o Pelourinho de Óbidos, que terá sido construído no final do século XV. Apresenta uma pinha cônica, o escudo real e o emblema da rainha Dona Leonor, que figura um camaroeiro. A praça é dominada pela Igreja de Santa Maria, que foi fundada no século XII, tendo São Teotónio sido nomeado como prior. A igreja manteve-se ligada ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra até que Dom João III a doou à rainha Dona Catarina de Áustria. A igreja medieval foi profundamente alterada pela rainha Dona Leonor a partir do final do século XV. O terremoto de 1535 afetou a igreja, que foi completamente reconstruída a partir de 1571, sob proteção da rainha Dona Catarina. Na fachada destaca-se o portal maneirista, encimado pela imagem de Nossa Senhora da Assunção. O interior é dividido em 3 naves, sendo a central mais alta e apresentando o teto decorado com a pintura de uma cartela representando a Virgem da Assunção. As paredes laterais são revestidas com azulejos do século XVII. A capela colateral do lado da epístola é dedicada a Santa Catarina, apresentando um retábulo maneirista em talha dourada com telas da autoria de Josefa de Óbidos, notável pintora do século XVII que viveu e trabalhou em Óbidos durante 50 anos. Do lado do Evangelho encontra-se o excepcional túmulo renascentista de Dom João de Noronha e Dona Isabel de Sousa, criado em 1525 por João de Roão ou por Nicolau de Chantrenne, e a capela de São Brás, que apresenta um retábulo barroco.
capela-mor tem paredes revestidas com azulejos polícromos de padrão seiscentista e um retábulo-mor em estilo maneirista, com colunas coríntias e um sacrário em templete. Apresenta pinturas com os passos da vida de Nossa Senhora atribuídas a João da Costa. Poucos metros a sudeste da Praça de Santa Maria fica a Igreja da Misericórdia, fundada no século XV pela Rainha Dona Leonor, à altura em que o templo era conhecido como Capela do Espírito Santo. Foi reedificada no século XVI com a fundação da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos. Apesar de ter sido reconstruída durante a época do Renascimento e Maneirismo, possui elementos arquitetónicos que antecipam o estilo barroco. Exemplo disso é o notável portal, datado de 1596, que poderá ser considerado como a primeira obra do barroco em Portugal. O seu interior de nave única e o seu retábulo, datado de 1628-1629, confirmam essa filiação estilística. No interior do templo encontra-se o túmulo de Dona Maria Luísa, camareira da Rainha Dona Maria Ana de Áustria. As paredes da nave estão revestidas com azulejos do século XVII e o coro alto é suportado por duas colunas pintadas com motivos vegetalistas. Ainda na calçada da Misericórdia fica um pitoresco edifício de traça medieval que terá sido uma torre-armazém do Castelo de Óbidos. Está ligado ao edifício em frente através de uma curiosa ponte coberta. A influência das rainhas no desenvolvimento da vila ao longo dos séculos XV e XVI é notória. Por exemplo, a Rainha Dona Leonor incumbiu 20 criminosos das Caldas da Rainha com a limpeza das ruas de Óbidos todos os sábados. Esta foi também uma das primeiras localidades pavimentadas, sendo os cavaleiros responsáveis pela sua manutenção. Tais preocupações com a salubridade pública e com a facilidade de circulação eram pioneiras numa localidade desta dimensão. Outra rainha marcante foi Dona Catarina de Áustria, que esteve por detrás da construção do aqueduto que trouxe água à vila e do chafariz público de Santa Maria. Nas traseiras da Igreja da Misericórdia podemos encontrar a Casa do Arco da Cadeia, edificada entre os séculos XIV e XV, sendo utilizada como Passos do Conselho e Cadeia. Hoje funciona como espaço museológico. Do lado nascente da vila existe a Porta da Senhora da Graça, que foi a principal entrada na vila até à construção da Rua Direita e ao alargamento das muralhas durante o reinado de Dom Fernando. No seu interior tem um oratório dedicado a Nossa Senhora da Graça, que já existiria no século XIII e que foi reformado e ampliado em 1727 por iniciativa de Bernardo de Palma, um magistrado da Índia. A Rua Direita é o principal eixo da Vila de Óbidos, ligando a Porta da Vila, a sul, com o Paço dos Alcaides, situado no extremo norte. O arruamento já tinha esta designação no século XIV. Nos séculos XVI e XVII sofreu alterações de monta, ficando ocultados alguns dos antigos portais góticos das casas. Presentemente é o fulcro do turismo da vila, onde se podem encontrar lojas, restaurantes, cafés, galerias de arte e artesanato, assim como os balcões de venda da Ginja de Óbidos, o famoso licor da região. Num largo paralelo à Rua Direita encontramos a Igreja de São Pedro, edificação da época medieval que foi quase totalmente reformada na segunda metade do século XVI. Da construção inicial preserva vestígios do portal gótico na fachada, em cujo lado direito surge gravada uma estrela de 8 pontas com um busto simplificado no seu interior e uma cruz estilizada na parte superior, possíveis símbolos de proteção. Também no Largo de São Pedro, diretamente em frente à igreja com o mesmo nome, fica a Capela de São Martinho, instituída em 1331 pelo padre Pero Fernandes, vigário da Lourinhã e prior da igreja de Santiago de Torres Vedras. Foi edificada em estilo gótico para ser utilizada como capela funerária familiar.
A sua fachada é encimada por uma empena triangular assente em cachorrada, sendo que o portal principal é descentrado. Esse portal ogival possui 3 arquivoltas assentes em colunas com capitéis vegetalistas, sendo encimado por uma lápide com uma inscrição gótica. O interior da capela é dividido em 2 tramos cobertos por uma abóbada de cruzaria de ogivas, suportadas por colunas embebidas nas paredes. A capela contém 3 arcas tumulares, 2 lisas e uma com uma espada esculpida. A existência de túmulos de cavaleiros estará relacionada com a invocação a São Martinho, um santo cavaleiro. Na votação das 7 Maravilhas de Portugal, organizada em 2007 e que contou com mais de 350 mil votantes, o Castelo de Óbidos foi escolhido como um dos 7 monumentos favoritos dos portugueses. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.